Existe esperança para a árvore cortada. Jesus é a água que vai te fazer. Paz, povo de Deus, com muita alegria que estou aqui mais uma vez, neste momento onde nós vamos estudar juntos um pouco a respeito da palavra do Senhor. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos conceder esta graça tão maravilhosa que é podermos estarmos cultuando a Ele, amém, queridos? Queria agradecer aos irmãos em Cristo que nos assistem, agradecer ao pastor Francisco, à pastora Poliana pela oportunidade, já que eles são os líderes do Ministério Comunidade Batista Bethesda de Nanuque. E eu queria hoje, amados irmãos, trazer uma reflexão em um texto que é muito conhecido dentro da Palavra de Deus, mas que é um texto maravilhoso, onde eu creio que ele tem muito a falar aos nossos corações nesta noite. E esse texto ele se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Eu queria ler com vocês os versos de número 16, 17 e os versos de número 18, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, queridos: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém, queridos? Glória a Deus por esta palavra. Santo e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer e pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em um país onde a gente sabe que nós temos liberdade para fazermos escolhas. Essa liberdade ela vem da democracia que é exercida no nosso país. Nós temos hoje a liberdade de pregarmos o Evangelho sem impedimentos a toda e qualquer criatura que nós quisermos. Nós temos a liberdade, amados irmãos, de usarmos as redes sociais para expressarmos as nossas opiniões, os nossos pensamentos. E a gente tem liberdade para fazer tantas outras coisas que a gente percebe que, infelizmente, em alguns países no nosso planeta, as pessoas elas não têm a mesma liberdade que nós. Existem países, por exemplo, que elas não podem assistir nem televisão, as pessoas não podem ter acesso à internet, as pessoas não podem simplesmente falar aquilo que elas pensam, as pessoas elas não podem adorar a Deus como nós adoramos aqui hoje, queridos. Mas algo a se pensar, a se refletir, amados, nesta noite e se nós, em determinado momento, perdêssemos essa liberdade que nós temos hoje aqui? E se em algum momento nós que adoramos a Deus, que servimos ao Senhor Jesus Cristo, que vivemos essa liberdade onde nós pregamos o Evangelho a toda e qualquer criatura, se hoje nós, infelizmente, tivéssemos um contratempo, uma reviravolta, onde nós fôssemos levados para um lugar onde nós não pudéssemos exercer a liberdade que nós temos aqui hoje, queridos, onde nós não pudéssemos fazer simplesmente as coisas que nós fazemos hoje, se nós fôssemos levados para um lugar onde o Deus que nós servimos, o único e verdadeiro Deus, não fosse adorado, em um lugar onde a palavra de Deus não poderia ser proclamada de forma como é proclamada no nosso país. Vocês já pararam para pensar, queridos,
quão terrível seria se isso acontecesse com alguns de nós. Amém? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a Bíblia vai nos mostrar que foi exatamente isso que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia vai dizer que no ano 605, o terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, o rei Nabucodonosor, ele cerca a cidade de Jerusalém. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele cerca aquela cidade, e a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que Nabucodonosor ele conquistasse a cidade de Jerusalém e que ele levasse cativo algumas pessoas para o exílio lá na Babilônia, e que ele também pudesse pegar os tesouros que estavam no templo do Senhor e que ele levasse, e aqueles tesouros fossem colocados no templo do Deus dos babilônios. A Bíblia diz que Nabucodonosor ele chega para Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e ele ordena a Aspenaz que ele separe ali entre aquelas pessoas alguns jovens esses que deveriam ser sem defeitos físicos, jovens esses que deveriam ser diferenciados em sabedoria, diferenciados, queridos, em várias outras coisas. E a Bíblia diz que esses jovens eles seriam treinados durante 3 anos, onde eles teriam que aprender a língua dos caldeus, eles teriam que aprender os costumes dos caldeus, dos babilônios, e eles teriam que se desenvolver, queridos, ali naquele ensinamento que eles receberiam, naquela cultura que seria totalmente diferente da dele. E a Bíblia vai dizer que entre esses jovens estão Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o primeiro desafio desses jovens, queridos, ali na Babilônia foi que eles, sendo judeus, eles teriam que comer da mesma porção de comida que os babilônios, que o rei da Babilônia ele comia. Eles teriam que beber do mesmo vinho que o rei da Babilônia ele bebia. E esse era um desafio muito grande, queridos, porque a gente sabe que para um judeu ele comer comidas como eram oferecidas a eles ali naquele momento, queridos, seriam, queridos, uma quebra da lei cerimonial para o judeu. Os judeus, eles não poderiam comer aquilo porque eles estariam quebrando uma lei cerimonial em relação aos alimentos. E a Bíblia diz que aqueles jovens, queridos, com a graça de Deus, eles conseguem se sair muito bem daquela situação, queridos. Eles rejeitam ali com sabedoria esses alimentos e Deus concede graça a eles ali, queridos, que eles crescem ali na Babilônia. Eles se destacam por serem jovens com a capacidade física muito grande, com o intelecto muito grande, queridos, e eles se destacam e crescem na Babilônia. Nós olhamos para esse relato no livro do profeta Daniel e nós percebemos que talvez esse tenha sido o pior momento na história do povo judeu. A gente percebe que esse momento foi um momento terrível de calamidade, de destruição ali para o povo judeu, o povo israelita. Mas mesmo assim a gente consegue ver a graça de Deus sendo manifestada no meio do seu povo, amados. Da mesma forma tem sido nos dias de hoje, amados irmãos, nós temos visto destruição, nós temos visto pessoas que estão morrendo, nós temos visto pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas que estão sendo privadas de fazer tantas coisas, amados, por causa de um vírus, por causa, queridos, de uma doença. E a gente percebe, amados, que mesmo em meio a essa calamidade, a toda essa destruição, a esse sofrimento, amados, que o nosso planeta ele está passando, a gente consegue ver a graça de Deus sendo manifestada, amados, nas nossas vidas. E isso é muito importante, amados irmãos, porque a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina que nós devemos, amados irmãos,
sermos fortes nos dias da angústia, no dia da angústia. Mas muitas das vezes, queridos, existem cristãos que infelizmente estão pensando que esse mundo, a gente não passa por aflições, por problemas, quando na verdade o próprio Senhor Jesus ele vai declarar lá em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele mesmo disse: tem de bom ânimo, não se desanimem e fiquem animados, porque eu venci o mundo. Queridos, lutas, dificuldades, problemas, todos nós temos e vamos ter enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Mas o diferencial, amados irmãos, é a quem nós, como cristãos, temos recorrido nesse momento de calamidade. A quem nós temos recorrido diante das situações difíceis? Quem é que nós temos buscado, queridos, no momento da adversidade? A quem nós temos depositado a nossa confiança, meu amado irmão? O nosso diferencial é esse, queridos. É sabermos em quem nós temos crido. Porque, amados irmãos, a situação, a dificuldade ela vem para todos, independente se você crê ou se você não crê. Você está suscetível a passar pelas mesmas dificuldades, como Jesus ele vai dizer que as tempestades elas vêm para todos. Quando ele fala lá do homem prudente e do tolo que constrói a sua casa na areia, e ele vai falar que a tempestade ela vem para ambos, a ventania ela vem para ambos, as correntes ela vem para ambos, queridos, e batem com força contra aquelas casas. Mas o diferencial do prudente é que ele constrói a sua vida sobre a rocha, queridos, que ele ouve a palavra do Senhor e ele põe em prática, construindo a sua vida sobre a rocha, queridos. Esse tem uma vida solidificada, onde a sua vida, amados irmãos, ela estará firme, independente das circunstâncias, das coisas que virão. E eu olho para a vida desses três jovens, de Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos, e eu vejo uma vida de três jovens que foram diferentes, queridos, que foram diferentes. Por quê? Porque, queridos, a Bíblia vai dizer que eles mesmos sendo, queridos, promovidos na Babilônia, eles mesmos sendo, queridos, tendo crescimento ali dentro daquela nação, eles mesmo passando por coisas maravilhosas que o Senhor estava fazendo na vida deles, queridos, eles não deixaram de ter dificuldades, de ter lutas, amados irmãos. Porque a Bíblia vai me mostrar no capítulo 3 do livro de Daniel, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele se tornava cada vez mais poderoso, ele se tornava um rei cada vez mais poderoso, mas também cada vez mais egoísta. O que a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Nabucodonosor ele constrói uma estátua de ouro para si, uma imagem gigantesca com quase 30 metros de altura, quase 3 metros de largura, e ele ordena para que os seus súditos de todas as províncias viessem ali até a província de Dura, queridos, e ali ele faz um decreto onde todos os homens, todos aqueles que estivessem ali naquele momento, queridos, diante daquela imagem de quase 30 metros de altura, quando eles ouvissem o som da música, eles teriam que se prostrar e adorar, queridos, aquela imagem de ouro, aquela estátua de ouro, amados irmãos. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ele ordena que se quem não se prostrasse diante da sua imagem, diante daquela imagem, queridos, e que não adorasse ela, ele seria imediatamente lançado, independente de quem fosse, seria lançado na fornalha de fogo ardente, queridos. E aí eu olho para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego e eu consigo perceber, queridos, que aqueles três jovens, eles estavam numa situação completamente difícil, amados. Por quê? Eles tinham que fazer uma escolha
Eles tinham que naquele momento tomar uma decisão, e essa decisão não poderia ser baseada somente naquilo que eles estavam vendo, mas era uma decisão que eles teriam que tomar em relação à sua fé. Por quê, meus amados irmãos? Eles estavam ali, nós podemos dizer, entre dois senhores. E como disse nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Aqueles jovens, eles se encontravam naquele momento diante dessa situação onde eles teriam que escolher um ou outro. Eles poderiam muito bem, queridos, se prostrar diante daquela imagem para evitar conflitos, para evitar problemas, mas isso, queridos, de uma certa forma comprometeria completamente a fé deles, queridos, comprometeria a sua crença em relação ao seu Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que somente a Deus nós devemos adorar, queridos, não há outro Deus. E eles sabiam muito bem disso, o mandamento do Senhor, queridos. Só adorarás, só prestarás culto a Deus, somente um Deus, o Deus de Israel. E eles estavam diante dessa situação que se eles se prostrassem, se eles se curvassem diante daquela imagem, eles estavam quebrando isso, queridos, no coração deles. A sua fé, a sua crença em relação a Deus estava sendo quebrada, queridos, estava sendo abalada, estremecida, se eles se prostrassem diante da imagem de Nabucodonosor, que ele havia erguido ali naquele lugar, na província de Dura. Os três poderiam obedecer o decreto do rei Nabucodonosor. Eles poderiam muito bem terem se prostrado diante daquela imagem, queridos, e evitado transtornos para a sua vida, para as suas vidas. Mas eles não o fizeram, sabe por quê? Porque eles serviam a uma autoridade muito maior, queridos, que a autoridade do rei Nabucodonosor. Eles serviam a autoridade do único rei verdadeiro, que é o rei de Israel, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, queridos. E a Bíblia vai dizer que no versículo 17 e 18 eles dizem para Nabucodonosor: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amados irmãos, aqueles três jovens, eles tinham a convicção de que o Deus que eles serviam era capaz de livrar eles daquela fornalha. Mas eles também sabiam que se mesmo Deus não quisesse livrá-los, eles continuariam sendo fiéis a Deus. Eles não se corromperiam, queridos, em meio àquela situação. Eles não perderiam aquilo que era mais precioso, que era a sua salvação, a sua fé em seu Deus, amados. E eles nos mostram aqui nesse texto, queridos, que muitas das vezes nós vivemos uma fé, construímos uma fé dentro de nós que é uma fé muitas das vezes superficial. Por quê? Porque às vezes, queridos, nós professamos uma fé em Deus, em Jesus Cristo, somente uma fé onde nós queremos receber algo da parte dele, onde nós queremos algo que ele tem a nos dar. E às vezes é muito fácil você pedir ao Senhor e você ter fé para receber isso ou aquilo, mas quando nós somos provados, queridos, quando a nossa fé ela é uma fé onde nós precisamos tomar uma decisão, onde nós não vemos, mas nós precisamos pela fé acreditar, e isso pode muitas das vezes custar algo muito precioso nas nossas vidas, queridos. Nós temos que ter a convicção de que a nossa fé não pode ser uma fé somente para recebermos, mas também para darmos, para esperarmos aquilo que Deus ele vai fazer, independente se vai nos custar algo ou não, queridos. Eles três nos mostram que a fé que eles tinham em Deus ia além de todas as coisas que eles poderiam ver e estar vendo naquele momento, queridos. E eu e você, em determinado momento das nossas vidas, queridos, nós poderemos passar pela mesma situação que esses três passaram.
onde nós precisaremos tomar uma decisão, onde nós precisaremos escolher entre a qual Deus nós vamos servir. E aí, queridos, a reflexão que eu queria trazer para você aqui nesta noite é: qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha, queridos? O que você tem construído no seu coração? Qual é a fé que você tem construído na sua vida? Qual é a fé que você tem pedido a Deus que Ele aumente na sua vida? É uma fé onde você só quer receber algo de Deus? Ou é uma fé onde você também precisa, muitas das vezes, tirar algo da sua vida que vai lhe custar por amor a Deus, por acreditar que é Ele que tem o melhor para você, queridos irmãos? Quando eu comecei na minha caminhada com Cristo, eu tive que tomar decisões, eu, a minha esposa, e essas decisões foram decisões muito difíceis, mas nós tomamos decisões, abandonamos certas coisas porque nós cremos que Jesus, que o Deus a quem nós estávamos seguindo, servindo naquele momento, queridos, Ele era melhor, Ele era o único que poderia, queridos, nos sustentar, nos dar, amados, aquilo que nós não tínhamos nas nossas vidas, que era a nossa salvação, amados irmãos. Eu queria te convidar nesta noite, queridos, a refletir sobre isso. Nós estamos passando por momentos de dificuldades, de lutas, de tribulações, mas a nossa luta, a nossa tribulação, comparada com a glória que há de vir na nossa vida, queridos, é pequena, queridos. É tão pequena que ela chega a ser insignificante. Porque Jesus, Ele tem o melhor para a sua e para a minha vida, amados. Mas também nós temos que entender que nós precisaremos tomar decisões. E essas decisões, elas vão definir, queridos, muitas das vezes, queridos, aquilo que Deus Ele tem para mim e para você. Amém, amados? Reflita sobre isso. Peça a Deus que Ele venha criar na sua vida, no seu coração, uma fé, queridos, que seja uma fé imutável, que ela não venha mudar mediante as circunstâncias, mediante as situações, mas que a sua fé ela possa ser constante todos os dias, ela possa estar da mesma forma, mas que você venha crer em Deus, em Jesus Cristo, como sendo o seu único e suficiente Salvador, que você venha crer que Ele é que te dá sustento, que é Ele que te sustenta todos os dias e que Ele que não pode faltar na sua vida, queridos. Você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Não perca, amados. Não perca aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua fé em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Que a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor esteja com todos nesta noite, em nome de Jesus. Jesus.